E aí, seja bem-vindo a mais um podcast Vida Memorável. E no podcast de hoje a gente tem uma convidada mega especial. Pensa numa pessoa que, além de ser uma amiga, além de ser uma pessoa que eu admiro muito, que antes de eu ter a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, minha equipe mandou um convite para ela estar num evento meu, que é a influencer. Falou, nossa, a gente poderia ter a influencer aqui, a Ayla, Masterchef, e eu nem conhecia, e depois eu tive a oportunidade de conhecer e vi que, assim, é uma pessoa maravilhosa, é uma profissional, uma empresária, uma empreendedora, que tem feito um trabalho brilhante, e é com essa energia que eu peço pra vocês que já bata palminhas aí, ó, nos comentários, pra gente receber a Ayla aqui no podcast. Seja bem-vinda. É Ayla Santuar, né? Isso. Olha, falei direitinho. Falou. Seja bem-vinda. Ah, obrigada, amiga. É um prazer imenso estar aqui. Nossa, é um prazer. Maravilhoso. Você é inspiração pra mim. Olha, eu já quero começar aqui falando uma coisa que ontem a gente teve a oportunidade de jantar, bater papo, porque assim, é trabalho, mas é lazer, é amiga, né? É muito gostoso, assim, ter essa amizade. E eu fui pra casa pensando, eu falei, gente, que energia maravilhosa que ela tem, sabe? Sempre alta astral, um sorriso, brilho nos olhos. Sempre foi assim, essa energia total? Sempre fui assim, Tati. Eu sempre fui assim. Eu sempre tô sorrindo. No Masterchef eu peguei aí uma fama de chorona e tal, mas hoje eu choro menos e cozinho muito melhor. Eu cresci. Mas é muito engraçado, porque por mais que tinha lá essa fã minha, né? Porque os programas eu era muito emotiva. Na verdade, Sim. Era um descontrole emocional, uma falta de autoconhecimento ali naquele choro. E eu não segurava, era igual uma criança. Eu era a mais animada da van. Eu chegava todo dia cantando bom dia, sol já nasceu. Eu era toda assim, sempre fui muito sorridente, eu sempre fui muito espontânea e nessa parte da alegria e tudo mais. Eu não sei se tem alguma coisa a ver literalmente, mas eu não sei se você sabe, mas o meu nome, ele é o Ayla, escrito com H. Ele é de origem árabe e ele significa sorriso, presença de alegria. Uau! Esse o significado, é presença de alegria mesmo, sabe? Sim. Sorriso, presença de alegria, felicidade, significa isso. Mas eu sempre fui assim, sempre. Que legal. Na E, ó, turma, tudo. você já fez uma coisa que palestrante é treinado pra fazer, entendeu? Você já fez direitinho aqui. A minha mentora é muito boa, gente. Tá vendo? Que é o seguinte, curtir às vezes com a própria história, curtir com os erros que a gente comete, porque assim, ninguém é perfeito, sabe? Sim. E eu lembro quando eu tinha trava de falar em público, quando eu tinha medo do julgamento das pessoas, eu me lembro que uma vez minha mãe me falou isso, minha mãe falou, Tati, a melhor maneira é, se você errar, se você falhar, ria de si mesmo, seja a primeira a rir. Uhum. Por quê? Porque vai ficar leve, você vai levar na desportiva. Se você apelar, é igual apelido. Quando a gente apela, aí o apelido pega. Então, assim, leva numa boa, sabe? Tá tudo bem. E aí você vai ver que vai ser leve, o apelido não vai pegar, isso não vai ficar marcado na memória das pessoas. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, é muito mais leve mesmo. Quem leva um tombo, cai. Você começa a rir do tombo, levanta, sacode a poeira e segue em frente. Agora se você fica lá, não posso errar. E aí você fica aquela trava, aquele peso, aquele fardo nos ombros. Não dá. E você que teve a oportunidade de estar na TV, na telinha, ser assistida por milhares e milhares de pessoas, né? Ser julgada porque faz parte, quando a gente se permite expor, faz parte. E aí tem os memes, aí tem as piadinhas, tem que lidar com tudo isso. É um abalo emocional, ainda mais tão jovem, tão imatura ainda na época, Sim. né? E hoje você fala disso com uma leveza, brincando, curtindo consigo mesmo. Isso é stand-up. É uma técnica de humor chamada stand-up. É quando você curte consigo mesmo. Ó, agora eu tô chorando menos e tô cozinhando melhor, viu? Evoluir. Com autoridade. Exatamente. Parabéns por isso. Como que foi esse processo seu de superação para você já falar com tanta leveza, com tanta naturalidade sobre isso? Olha, Tati, não vou dizer que foi fácil, mas eu acredito muito em algo que mudou a minha vida. Que na vida nós somos inteiramente responsáveis por absolutamente tudo que acontece conosco. Ou você aceita
ou você escolhe. E na maioria das vezes eu prefiro escolher. Eu prefiro escolher levantar, sacudir a poeira, eu prefiro escolher encarar a batalha, eu prefiro escolher aprender aquilo que eu não sei, que eu errei pra fazer melhor, sabe? Eu prefiro escolher as pessoas que andam comigo. Porque por muito tempo, por falta de autoconhecimento, eu aceitei. Eu aceitei ser a coitadinha, eu aceitei a dor, o sofrimento, a falta de inteligência emocional, que é capaz de engolir o futuro de uma pessoa, que é capaz de engolir os sonhos de uma pessoa, que é capaz de engolir os projetos da vida de uma pessoa. Quando você não sabe quem você é, você quer ser o outro, você quer ser aquilo que você vê, mas quando você descobre de fato quem você é, você não quer ser mais ninguém no mundo, sabe? Então, o meu processo, ele passou muito por isso. E ele veio da minha criação mesmo. Ele veio da minha vida, ele veio da minha história, sabe? A minha história fez muito quem eu sou. E eu não sei se você sabe, mas eu venho de uma família onde os meus 2 pais são adotados. O meu pai foi adotado e a minha mãe foi adotada. E não foi aquela história linda de, foi adotado, encontrou uma família. Não. A minha mãe foi encontrada na rua e o meu pai foi trocado por 1 litro de pinga. Então, gente, assim, qual que é a possibilidade de um casal que se conhece assim, os dois têm uma história tão similar? Exatamente. Que louco de isso. lugares totalmente Olha. diferentes. Porque minha mãe era de uma cidade, meu pai era de outra. Totalmente e os dois diferentes. adotados. Exatamente. Caraca. Então, a minha história de vida fez com que eu entendesse a minha autorresponsabilidade muito cedo. Então, eu já entendia que tudo era culpa minha, não era que é culpa minha, é responsabilidade minha. Então, ou eu aceitava ou eu escolhia. Quando eu cheguei no MasterChef, eu era muito sonhadora. E eu ia atrás, e a minha fé me move até hoje, é a minha base. Então, o MasterChef foi ali um passo de fé, e eu vou realizar esse sonho, e eu fui. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um mundo, assim, que quer te engolir. Eu entrei numa competição e eu não tinha maturidade e inteligência emocional para competição. Você tinha quantos anos ali? Eu tinha ali 23 para 24 anos, eu ia fazer. E eu me comportava como uma criança. Porque eu era uma criança sonhadora. Se você me parabenizasse, eu pulava literalmente de alegria. Se você brigasse comigo, eu literalmente chorava igual uma criança. Eu não conseguia controlar. Eu não conseguia usar as minhas emoções para me potencializar ou me ajudar, sabe? Eu usava as minhas emoções à torta e à direita, como diria lá em Goiás, sabe? O que viesse ali eu encarava e encarava chorando mesmo, encarava com verdade mesmo, mas eu não tinha essa inteligência emocional. E é engraçado que programas geralmente gostam disso porque é emoção. E emoção traz audiência. Muito. Né? Então, assim, eles devem ter amado a sua participação. E o público, tem gente que gosta porque fala, nossa, é autêntica, né? Ela se permite ser quem ela é, sem máscaras e tal. Mas como que você sentiu a reação do público? A maioria gostou da autenticidade? Ou a maioria te julgou porque você era transparente demais? Eu era muito julgada no início. É muito engraçado você falar isso, porque depois que eu entendi, né, o que era inteligência emocional, o que era o caminho ali que eu comecei a montar a minha vida empresarial, que eu comecei a montar meus negócios, comecei a tomar a rédea da minha carreira, da Ayla adulta, eu comecei a entender, estudar, e aí eu li um livro que falava sobre as 4 emoções mais fortes que você faz uma pessoa reagir àquela emoção sua. E tem 4 que são muito fortes, que é a raiva, a tristeza, a alegria e a cólera, que é tipo aquela coisa futebol, né? Ai, 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 ai. E amiga, acredite se quiser, eu causava as 4 em um programa só no público. Eu assistia depois, eu falava, gente, como é que eu fazia isso? Porque eu fazia o público me amar, então eles morriam, tinham momentos que eles me amavam e falavam, caraca, que gracinha ela, eu amo ela. De repente eu passava uma raiva neles, porque ou eu quebrava tudo, deixava os ovos cair, ou eu ajudava alguém que, ao ver do público, não precisava da minha ajuda, porque me espetava, sabe? E aí o público ficava com raiva. Na hora de finalizar a prova, amiga, é real, a Ana Paula contando 3, 2, 1 e eu ainda montando o prato. Então a cólera era, meu Deus, ela não vai conseguir. E de repente eu conseguia, então me amavam de novo, sabe? Então eu causava as 4 emoções mais fortes no público. E até o meio do programa, literalmente o meio do programa, eu não entendia direito o que estava acontecendo. Então eu encarava tudo com a emoção assim, à flor da pele. Chorava mesmo, ria mesmo. Quando chegou no meio do programa, que eu falei, peraí, o que está acontecendo? Onde é que eu tô?
que tá acontecendo com esse tanto de gente me tacando pedra, me criticando? Deixa eu entender. Porque eu sou a favor não, Tati. Eu sempre olho uma crítica com muita cautela. Por quê? Existe aquela crítica construtiva, que é aquela crítica que sabe que você é uma boa árvore, que você vai dar um bom fruto. E existe aquela crítica destrutiva, que é aquela pessoa que sabe que você é uma boa árvore, que você vai dar um bom fruto, mas ela não gosta de ver o seu bom fruto. Destruir. Então é a crítica destrutiva. E eu sempre, toda crítica, desde pequena, eu ouvia, falava, tá, podia até engolir o choro ali, eu chorava ali mesmo. Mas eu ia pra casa e eu pensava no que eu ouvi. Eu refletia sobre o que eu ouvi. Onde é que isso pode me levar a melhorar? Onde é que isso pode me levar da próxima vez não ouvir? Ou onde essa crítica pode me levar a ouvir melhor da próxima vez? Então, a minha vida, a minha infância ali difícil, da minha família, que é muito humilde, me fazia ouvir atentamente o que estavam me dizendo para que eu pudesse pegar tudo que eu pudesse e ir pra frente com a minha vida, com tudo, sabe? Então, eu pegava as críticas e até o meio do programa, literalmente meio do programa, eu era muito criticada, porque eu fazia muita... Pode falar palavrão aqui? Amiga, eu fazia muita merda. Meu Deus, como eu fazia Hoje, quando você olha de fora, você fala, caraca, eu falo, que é isso? Meu Deus, eu não sei se eu conseguiria me assistir hoje. Sim. Então, eu fazia muita coisa errada por descontrole emocional. Simplesmente descontrole emocional. Imagina, eu já fiz um casamento onde eu fiz mais de 2.500 brigadeiros sozinha, pesados, todos confeitados, uma mesa enorme de brigadeiros para um casamento, perfeitos. E lá eu não consegui fazer uma receita de brigadeiro. Eu entrei em pânico. Sabe? Pelo emocional ali. Porque ali no programa, o que ele causa muito em você não é você saber cozinhar. É você ter o controle da emoção sob pressão. Porque ninguém se conhece até você estar ali sob pressão realmente. Porque o que acontece? Sob pressão, você tem que tomar decisões muito rápidas, você tem que pensar muito rápido. E se você não tiver isso, se você não tiver acostumado a isso, não souber controlar as suas emoções, não conhecê-las, você não sabe lidar com a situação. E essa era eu até o meio do programa. Só que no meio do programa, amiga, eu não sei se foi Deus assim falando, tá bom, minha filha, peraí, deixa eu te ajudar. Que teve um dia que eu voltei pra casa e eu comecei a reavaliar tudo, absolutamente tudo que eu estava fazendo. E eu comecei a entender que eu tinha conhecimento gastronômico muito baixo. E a partir desse dia, amiga, eu virava madrugadas estudando, lendo livro e fazendo as coisas. E fazia mesmo. Eu lembro que eu virei uma madrugada fazendo bolo, sabe? Porque eu pensava, se aparecer, eu vou lembrar que eu sei e tal. E aí eu comecei a estudar muito. E literalmente no meio do programa, teve uma prova de um chefe estrelado, um chefe de São Paulo, que é o chefe do Tanit, Oscar Bosch. Eu sou muito fã do Oscar Bosch. E aí ele chegou e a prova era dele. E a gente fez a prova. Amiga, era o chefe estrelado que ia escolher o prato. Ele não só escolheu o meu prato, como ele disse que eu fui uma das que fiz o prato, assim, comparado ao dele, até melhor. E eu pulei como uma criança. Só que naquele momento eu falei, opa, eu estudei ontem, por isso eu soube fazer esse prato. Olha. E eu comecei a entender o meu controle emocional ali. E aí, a partir desse programa, eu comecei a ganhar como líder de grupo, eu comecei a ganhar como líder de prova, eu comecei a subir para o mezanino em segundo lugar, o que já era muito difícil, porque só subia 2, 3 no máximo, então já estava muito acirrada. E eu fiz o que com o público? Eu comecei aqui uma menininha legal, com uma história bonita de vida e tal, e inocente, então era genuíno a forma que eu contava a minha história. Só que eu comecei a descer, porque eu era humilhada, perdia as provas, estragava tudo, eu mesma estragava. E aí chegou no meio, eu falei, peraí, vou virar essa chave. Comecei a subir. Amiga, uma semana antes da minha eliminação saiu na UOL. Grande promessa do MasterChef que começou como um fracasso, pode ir à final. Tipo assim, saía manchetes assim, sabe? É tipo uma jornada do herói mesmo. Foi uma jornada do herói ali genuína, acontecendo ao vivo. E aí, quando chegou naquele programa, eu sabia que Deus tinha um propósito muito grande na minha vida ali no programa. E eu não entendia qual era a forma que Deus tinha um propósito, mas eu sabia que ele tinha. E eu, como sempre, entregava tudo a ele. Chegou eu tava subindo, eu tava no top 5 já. E aí, o top 5 pra gente é mais 3 programinhas só. Então, eu tava ali e exatamente no dia da minha prova eu acordei
E o Espírito Santo falou, eu não sei como que é que as pessoas que vêm aqui, amiga, mas eu falo abertamente da minha crença, do meu Jesus, do seus que eu valores, vivo, sabe? Tá dos meus liberado, valores. é livre aqui, viu? Naquele dia o Espírito Santo falou comigo. E eu entrei dentro da van e falei assim para o pessoal, falei, hoje é prova de chocolate. E todo mundo falou, olha, tá doida? Já tá no final. Eu falei, hoje é prova de chocolate. Quando nós entramos no estúdio, era uma caixa de chocolate. Eu falei que era de prova de chocolate. Só que eu estava sentindo que tava algo diferente. E aí eu fiz a prova empolgada e tal, e eu fui muito mal na prova. Eu fui muito mal. E é confeitaria, mais uma vez. É emocional, porque aí você acha que você sabe ou você pode fazer melhor e fui mal. E aí no outro dia era a outra prova eliminatória. E eu estava sentindo o Espírito Santo comigo, mas não tava aquele sentimento, sabe? Fiz a prova, era bacalhau. Até hoje eu não como bacalhau, brincadeira. Ficou traumatizada nessa época, viu? Era bacalhau, e aí nesse dia eu fiz a minha prova. Já peguei o bacalhau, já vi ali que ele não tava muito legal do jeito que eu queria e tal. Já fiquei tremendo na base. Se é de Goiás, você sabe. A gente não tem costume de comer bacalhau, de ter bacalhau fresco no mercado. Agora tem até um pouco mais lá, tem fácil acesso a isso. Mas não tinha. Há 4, 5 anos atrás não tinha. E aí quando eu vi bacalhau, eu falei, tá bom. Aí fui fazer a prova. No meio da prova, eu abaixei no forno. E naquele momento, eu olhei o meu reflexo, o meu rosto no forno. E eu já estava me autoconhecendo. E eu falei, Espírito Santo, é hoje. E o Espírito Santo ficou em silêncio. Eu falei, é hoje. E eu não entreguei a prova, eu fiz até o final e tal, mas aí quando eu estava na bancada, na frente ali, na bancada com a Juliana, que era a participante que estava comigo, eu falei pra ela, tem até isso, tudo que eu tô falando passou no programa, porque algumas coisas eles gravam e não passou no programa. Eu falei pra ela, pode ficar tranquila que sou eu que vou sair hoje. Eu já sabia. Só que o Espírito Santo tinha falado pra mim, antes de eu entrar, tudo, amiga, que eu vou fazer, eu converto ao Senhor. Se eu tenho um projeto, se eu tenho uma empresa que eu vou começar, se eu tenho um negócio que eu vou começar, eu coloco debaixo do meu joelho, entrego ao Senhor e chamo ele para ser o meu sócio. E o MasterChef não foi diferente. E o Espírito Santo me deu uma palavra antes de eu entrar. E ele falou que ele ia me honrar e ia me entregar o que eu pedi. E o que eu pedia nas minhas orações, era o curso na Le Cordon Bleu. E ele falou que eu ia ser honrada e que ele ia me entregar. E isso foi uma palavra que uma pastora me entregou e tal. Eu falei, beleza. Eu saí do programa e eu cheguei em casa e eu chorei desesperadamente, amiga. Porque eu falei, o Espírito Santo falou que ia me dar. O que aconteceu? Por que mudou? E eu questionei Deus naquele dia. E naquele dia, o Espírito Santo me revelou o meu propósito no MasterChef. Não era sobre a Ayla, era sobre o que as pessoas iam pegar da história da Ayla para mudar na história delas. Era sobre as histórias de outras pessoas. Nossa, e só reforça o que eu falo pro palestrante. Fala, nunca é sobre nós. Nunca. Sempre é sobre a transformação que a gente vai gerar na vida de outras pessoas. Exatamente. E quando eu recebi aquela palavra, eu falei, então tá bom, sim, Espírito Santo. Então eu até esqueci o que eu tinha, a palavra que eu tinha recebido, que ele ia dar o que eu estava pedindo no meu coração e que era propósito dele. Quando foi no final do programa, depois de eu receber eu era muito criticada, amiga, mas aí eu fui lidando dessa forma, foi muito bom pra mim, porque foi assim que eu fui me autoconhecendo. Foi assim que eu fui entendendo o que era inteligência emocional, como é que isso afetava tanto a nossa vida. Então foi muito bom pra mim. E aí no último dia do programa, nós fomos pra final, porque nós somos convidados pra final. E a Le Cordon Bleu, que era a escola que eu pedi a bolsa. Nas minhas orações eu não pedi o troféu, eu pedi a bolsa. O pessoal falou assim, olha, nós vamos dar uma bolsa de estudos de curta duração para o pessoal que não está aqui embaixo. Que era todos os outros 18, acho que era 18 ou 19 competidores que perderam. Quando ele falou aquilo, amiga, meu olho brilhou, minha alma falou assim... Me lembrei na hora do que o Espírito Santo tinha me prometido. Eu precisava perder pra ganhar, porque o ganhador não ganha. Peraí, deixa eu entender isso aqui. E Muito aí, bom. amiga, até voltando ao gancho da sua pergunta, como foi que eu lidei com tudo isso e como foi que o público me viu, né? E foi exatamente a história do herói. Porque o que aconteceu? Eu entrei, fui muito criticada, odiada, Twitter, eu tava nos TT do Twitter, todo domingo, amiga. Era terrível. E quando você via aquilo, o que você sentia, assim? Eu senti um misto de emoções eu não entendia. Porque eu não era, Tati,
Primeiro, eu não tinha redes sociais antes de entrar no programa. Então, eu não tinha esse contato com hater. Eu não entendia a maldade. Eu realmente não entendia a maldade. O meu coração era realmente genuíno. Quando eu estava no MasterChef, e aí o público entendeu que eu era de verdade, quando eu chorava, quando eu ria, quando eu emprestava algo pra alguém, quando eu não ligava, quando me falavam mal de mim, ou quando me davam prova por sacanagem, que aconteceu demais. Era genuíno. E aí, quando eu via as críticas, quando eu via essas situações, eu não entendia a maldade do ser humano. E aí eu ia para os pés do Senhor. E era onde Deus me fazia cada vez mais entender qual era o meu propósito aqui, qual é a minha missão, sabe? De vida. Que eu fui desenvolvendo. E aí, nesse dia que a Le Cordon Bleu ia dar uma bolsa, eles falaram um detalhe. Quem vai escolher vai ser o público. E aquela menina que entrou e que foi massacrada no Twitter até o meio do programa pelos próprios chefes. A Paola enfrentou muito hater por minha causa, porque ela era dura comigo, mas pra me ajudar. E os haters iam em cima dela. E aquela menina que era massacrada até o meio do programa, começou a ser amada e vista da forma que eu realmente era genuína. E aí, sabe o que aconteceu? Nós éramos em 19. Eu precisava de uma média de 8% dos votos. Eu ganhei a bolsa com 86% dos votos. Nossa. Foram 1.063.000 votos. Eu ganhei a bolsa com 863.000 votos. Que do demais. Público. Do público, olha, assim. Deus te honrou completamente. Nossa, e, ó, só pegando mesmo pro Senhor. Só pegando alguns ganchos aqui, porque assim, o quanto que as nossas histórias ensinam muitas coisas pra vida, né? E você foi falando algumas coisas e eu já fiquei pensando, assim, com a mentalidade de palestrante que eu tenho, porque palestrar não é só sobre falar ou ensinar, é sobre você aprender, é sobre você estar o tempo todo com o radar ligado e ter sede de conhecimento, de aprendizado. E aí você foi falando e eu pensando, o que eu posso aplicar disso pra minha vida? Sabe, o que eu posso aprender? E aí uma das coisas que me marcou muito foi, eu fui desenvolvendo a minha inteligência emocional com treinamento também. Quanto mais eu treinava, quanto mais eu fazia, às vezes varava a noite estudando, mais pronta, mais segura, mais confiante eu estava no dia seguinte. Então aqui já fica um grande ensinamento. Às vezes a pessoa fala, ai, Tati, eu não tenho equilíbrio emocional, tal. Se você ganhar confiança, e como que a gente ganha confiança? Repetindo, fazendo, treinando, encarando. Mão na massa. Essa é a maneira certeza. de ganhar confiança. E claro, tem que ter um nível de consciência também. Tem que ter aquele momento de você olhar para dentro de si e falar, peraí, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô pensando isso? Né? Como que eu posso estar no controle? Como que eu posso ser protagonista e não vítima dos meus sentimentos, das minhas reações? Então é um conjunto e não adianta você ser muito boa, igual você falou. Tá, já tinha feito 2.000 brigadeiros. Eu já sabia fazer. Não é sobre saber cozinhar ou não, mas é sobre você se permitir viver aquele momento para você ter cada vez mais segurança. Por exemplo, todo mundo sabe se comunicar. Se você é um bebê que já começou a falar as primeiras palavrinhas, se você fala com seu pai, com sua mãe, você sabe se comunicar. Agora, como que você vai aprimorar isso? Com treino, estudos, técnicas, aí livro, curso, uma infinidade de coisas. Só que se você não se permitir fazer uma live, você nunca vai vencer esse bloqueio. Não. Então, Tati, como que eu posso vencer o bloqueio de gravar vídeos, de fazer lives, de fazer stories? Faça umas 100 vezes, você vai ver que o medo passa. Faz 100 vezes. Vai ver que aquilo vai passar a ser mais natural. Pode ter o friozinho na barriga? Vai ter, é normal. Mas depois de 100 vezes, você já vai ter um controle, uma confiança, uma segurança muito maior. Você já vai reconhecer erros que você pode ajustar. Você já vai reconhecer passos que você pode dar. Exatamente. Tati, como que eu posso fazer palestras? Eu fico travado, tal. Se permita fazer algumas, nem que seja de graça ali. Faz umas 5, umas 10. Você vai ver, a terceira vez vai ser muito mais leve, a quarta vez mais leve ainda. Agora, frio na barriga é sempre. E até hoje, eu já fiz mais de 300 palestras, até hoje permanece o frio na barriga. É bom, né? É bom, é uma adrenalina, é gostoso. Fala, tô pronto pro que der e vier. Tô ali de radar ligado, né? A timidez faz parte do nosso charme também. Mas você tá mais no controle, você já sabe até o que fazer, sabe? Eu lembro que eu ficava maior medo
medo de cair no palco. Hoje, nos meus treinamentos de oratória, eu ensino as pessoas, se você cair no palco, o que você faz? Então, tudo é técnica. Se você falar um trem errado, o que você faz? Se você perder a audiência, se as pessoas começarem a ir pro celular, o que você faz? Tudo tem técnica. Então, quando você estuda e se permite treinar, você vai ganhando cada vez mais confiança. Então, Você falou, Tati, antes eu era uma pessoa assim que não tinha total controle emocional. Hoje, eu tenho por quê? Porque eram tantos programas, eram tantas chances, tantas oportunidades de eu me treinar, de eu me desenvolver, que isso vai acontecendo de uma forma muito natural, de uma forma muito espontânea. E é muito bacana ver essa evolução, não só ali, mas depois de outro reality que você participou, mas ver a sua evolução na vida, empreendendo, no marketing tal, nas lives, nos vídeos. É muito legal olhar e falar, uau, quem era essa Ayla aqui, quem é essa Ayla hoje, né? E quem vai ser daqui a um tempo, porque a gente não para de evoluir nunca. Exatamente. É muito legal, porque eu recebo muitas mensagens diariamente, porque o programa ele ainda passa em outros lugares, então eu recebo muitos directs diariamente. Meu Deus, eu vim aqui ver o que você estava fazendo da vida e eu tô encantada, você mudou muito, parabéns, você seguiu o seu sonho. Porque a pessoa que vê o programa hoje, chega lá e encontra uma realidade totalmente diferente. Hoje eu sou uma Ayla totalmente diferente. E isso que você está falando é muito legal, porque é uma coisa que eu bato muito para as minhas alunas de bolo, né? Hoje eu sou empresária, tenho o meu curso de confeitaria, sou professora de confeitaria, tenho as minhas alunas, trabalho com o meu Instagram como influencer. Então eu tenho minhas várias empresas que eu junto e eu administro todas. Uau. E todas ali, elas em algum momento, elas se juntam para você falar de um ponto. E a maioria das vezes esse ponto é sobre a inteligência emocional. E as minhas alunas de bolo, é muito engraçado, muito legal você falar isso, Tati, porque realmente tudo é treinamento. Eu fiz o seu treinamento, eu passei por eu não vou contar qual é a pegadinha que ela faz no treinamento, mas é exatamente isso, como você ensinou a gente de forma tão, assim, prática, né? Que esses erros cair ou alguém não prestar atenção, e foi incrível. E nos bolos, quando eu dou aula de bolo para as alunas, eu falo exatamente isso, Tati. Por quê? Eu comecei a fazer bolo com 8 anos de idade. Quando eu era uma criancinha, que eu vendia bolo lá na escola para eu poder fazer a minha faculdade, para eu poder pagar os meus estudos, porque eu já tinha consciência da minha autorresponsabilidade, que se eu não fizesse, os meus pais, infelizmente, não teriam dinheiro para que eu pudesse fazer com o dinheiro deles. Então, eu já fui atrás, falei, opa, se eu vou fazer daqui com 16 anos, com 18 anos, eu vou começar agora. Comecei a vender bolo na escola. Naquela época, os meus bolos eram gostosos, eu tenho que confessar, porque eu ainda conseguia me virar, mas era bolo de caixinha, era bolo de saquinho, do mais barato que tinha no mercado, era bolo de farinha, ovo e leite, o que tivesse em casa eu fazia um bolo e vendia na escola. Começou do zero mesmo. Só que eu fui ali, todo dia. E eu olhava o bolo e eu falava, gente, por que esse bolo ficou diferente do outro? Aí eu comecei a entender que eu precisava de padrão. Nos meus testes ali, na minha repetição, eu ia entendendo os erros, os acertos. Primeira coisa, eu preciso de padrão, porque eu não quero nunca mais errar um bolo de cenoura. Então, eu preciso de balança. Juntava meu dinheirinho e comprava balança. Testava, ia. Com 16 anos, com 16 anos, eu fui pro Rio de Janeiro, me formei com meu dinheiro, que eu vendia bolo na escola. E depois, com 23 anos, eu voltei para Goiânia e comecei a fazer minha segunda faculdade. Com 19 anos, comecei a fazer minha segunda faculdade. Porque eu entrei na primeira com 16. E aí, com 19, comecei a fazer a segunda. E tive a ideia de voltar a vender bolo. Só que aí, eu precisava vender um bolo gostoso de verdade. Porque ninguém mais ia comprar da criancinha para ajudar. E o que o meu treinamento dos 8 aos 19 anos me fez? Ter uma habilidade muito boa com bolos. Então, o primeiro bolo que eu fiz ali com 19 anos, que eu comecei sério o meu negócio, empreender na confeitaria, ganhar dinheiro com confeitaria, eu já tinha feito quase 10 anos de treinamento. Então, e uma coisa que eu fazia, quando o bolo dava errado, sabe o que é bolo embatumado? Abatumado? Solado, é tipo empanzinado, pesado, empanzinado. Tem vários nomes, então eu vou falando até pegar o que você conhece. Uma vez eu fazia bolo de cenoura e embatumava, Tati. Eu odeio bolo embatumado. Nossa. Pra mim, bolo ele tem que ser fofo, airado e tal. E aí, uma vez, eu tava lendo num livro, e um chefe francês, eles são muito assim, sabe? E um chefe francês falou assim, se você não quiser nunca mais ter um sabor ruim na sua comida, quando você fizer uma comida ruim, coma ela inteira. Daí nunca mais você vai fazer um prato daquele jeito. Caraca, eu fiz um bolo de cenoura que tinha gosto de trigo e tava embatumado. Eu peguei uma colher de farinha de trigo e enfiei na boca.
Nunca faça isso na sua vida, porque é horrível. Ai, e eu comia aquela farinha de trigo de raiva, porque eu queria aprender o porquê que o meu bolo ficava embatumado. E nos meus treinamentos, em fazer, em buscar conhecimento, em buscar treinamento, em buscar mentor, como, por exemplo, quando eu comecei a palestrar e fui buscar a sua mentoria, eu comecei a desenvolver a minha habilidade de reconhecer o erro, de ajustar o erro, de acertar, de testar coisas novas, não de é por evolução. sorte, né? Falar assim, você acertou por sorte, você teve resultado por sorte, sua empresa teve lucro porque você teve sorte. Não. Eu tenho clareza, consciência. Todo dia você fazendo, você desenvolvendo isso. E assim foi depois na inteligência emocional. Foi todo dia, cada paulada que eu levava, cada tapa na orelha que eu levava lá de bronca, de hater, eu falava... Deixa eu aprender isso aqui, deixa eu entender isso aqui. Porque assim, Tati, quando você tem um mentor, quando você tem um treinamento, quando você tem acesso ao conhecimento, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia difícil demais, se torna fácil, se torna leve, se torna interessante. Porque você vê, você consegue ajustar, você consegue evoluir, sabe? E tudo é um treinamento diário. Eu vejo hoje muitas pessoas entrando no mercado de palestrantes, de confeitaria e querendo que o negócio aconteça do dia pra noite. Mas a pessoa não tem a mínima ideia do que é uma gestão, do que é um processo, do que é uma estratégia, do que é um pós, um pré, um atendimento. Não tem ideia disso. E a gente fala disso hoje, a gente acordou e falou, vou montar uma empresa e tudo isso vai acontecer? Não! Foi indo lá, tem um batalhando detalhe, né? todo dia. A pessoa quer a receita do bolo e às vezes até tem a receita do bolo. Só que a receita do bolo é o que você falou, é nos detalhes, é aquele 1%. Então, precisa da balança, não é só coloque 2 colheres. Eu posso colocar 2 colheres de farinha de trigo, 2 colheres cheias, transbordando, ou eu posso colocar 2 colheres rasa. Ou a minha colher lá de casa pode ser maior do que a sua colher. E isso tudo vai mudar. Nossa, então, isso aí serve pra vida. Às vezes você tá assistindo esse podcast, ou tá assistindo uma live. Aí a pessoa fala, eu fiz isso. Aí você fala, eu fiz exatamente igual, não funcionou, não deu certo. Mas espera aí, você fez os ajustes finos? Você tomou consciência que conta, quantidade conta. Às vezes até a ordem dos ingredientes, né? Eu lembro uma vez, eu não entendo tanto de cozinha, adoraria entender mais. Mas Vamos marcar um jantar. Vamos marcar pra aprender aqui, ó. Um treinamento de culinária. Eu lembro uma vez que minha mãe pegou e falou, ai meu Deus, eu bati a clara antes do negócio e tal, parece que tinha uma ordem, é o mesmo ingrediente, as mesmas medidas, mas você bate o negócio antes, muda até a textura, muda o sabor, muda tudo. E eu falei, cara, é só ordem. Tudo vai entrar no estômago do mesmo jeito. Mas não, vai mudar o sabor, vai mudar a textura. Então, assim, esse nível de detalhes, você precisa de um treinamento, de um mentor, você precisa de fazer revisão. Deixa eu revisar como que eu faço. Deixa eu ter clareza de onde eu tô errando. Faz uma vez, depois faz de novo, que você vai ver que a segunda, opa... Tinha algo aqui que eu não tinha pegado, sabe? É essa repetição, é esse guia de conhecimento que faz a pessoa chegar na perfeição, no detalhe melhor do que o concorrente dele. Porque o que vai diferenciar ele do concorrente é detalhe. Eu falo que hoje, pra gente entrar no mercado, Tati, pra palestrar no mercado, pra abrir uma confeitaria no mercado, um bom produto é o mínimo que você tem que ter. Uma palestra estruturada é o mínimo que você tem que ter. Agora, o que vai te diferenciar para alcançar aquele sucesso almejado é o detalhe. É aquilo que você não abre ali no Instagram, mas que lá na sua mentoria você fala, isso aqui eu faço, isso aqui. E não é nem por maldade, é porque são detalhes que às vezes estão ali parecendo para você coisa que já tá normal para você, porque você faz todo dia. Você tá aprendendo, você tá batalhando aquilo há muito tempo. E é natural para você, às vezes, não comentar. Mas alguém que tá ali, às vezes só faltava aquele detalhezinho pra fazer isso. E uma outra coisa que você falou foi de muito legal. Todo mundo quer a receita do sucesso, né, Tati? Eu tava aqui ouvindo você falar em um outro podcast seu, eu tava ouvindo você falar e você falou assim... eu assisto seus podcasts, tá? Você falou assim, todo mundo me pergunta a receita do sucesso, de como que eu emagreci e tal, e acha que foi assim, do dia pra noite. Mas não, eu fiz isso, eu fui no Nutrólogo, fiz isso, fiz aquilo... O que você explicou que você fez
foi o processo. As pessoas não querem passar pelo processo. É como olhar a borboleta, né? Eles olham a borboleta linda, asas lindas e maravilhosas, voa para onde ela quiser, tem uma visão daquilo que ela quer, maravilhosa. Eu quero ser uma borboleta, eu quero ter asas lindas. Mas as pessoas não têm paciência, não têm interesse em aprender ou esperar pelo processo. Para que o processo do casulo, aconteça. né? É dolorido ali, ó. Elas não querem passar pelo casulo. Não querem. Elas querem só as asas bonitas. E é isso também com a receita. Tanto a receita para você ser um bom palestrante, ou quanto uma simples receita de bolo. Não é só você saber a palavra que você tem que falar, o tom de voz que você tem que falar. Não, é passar pelo processo. Sim. Que na maioria das vezes é diário, é árduo, mas você vai colher o resultado daquilo que você tem plantado. Sim. Você tava lá no meu evento, né? E aí eu falei, Foi já trouxe uma incrível. analogia. Teve uma analogia lá que eu achei muito legal, que eu levei um grupo que faz, eu falei, eu quero as atividades mais complexas, eu quero aqui inspirar no Circo du Soleil, né? E aí eles fizeram uns espetáculos, umas coisas lá que você fica, ai, como que a pessoa consegue fazer? Né? E aí a gente foi perguntar quantas horas de treino, quanto tempo nessa área para conseguir. E aí eles foram compartilhando. E aí eu virei para os palestrantes e falei assim, olha, a gente está falando de uma das profissões mais bem pagas do mundo. Você vai ganhar 5, 10, 15 mil reais ou mais por hora, por palestra, para começar. Porque tem palestrante hoje que ganha 110 mil reais por hora de palestra. Então a gente tá falando de 5 mil reais por hora para começar, e não é por mês. É você ganhar, assim, por mês o que muitos profissionais gastam um ano inteiro para ganhar. E aí a gente vai trabalhando isso. Eu falei assim, só que as pessoas não querem pagar o preço. Elas querem, é igual o médico. O médico passa 5 anos na graduação, residência, especialização. Olha o tempo que ele demora, pelo menos 8 a 10 anos que ele demora para ser reconhecido e para começar a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. E a pessoa quer ser um palestrante, um comunicador, um empresário, um bom vendedor, sem estudar, sem treinar, sem respeitar o tempo dele, sem respeitar o processo dele. Exatamente. Tem uma jornada, sabe? E essa jornada merece ser vivida. E é gostoso você comemorar as pequenas vitórias, comemorar cada momento. Então, quando a gente olha para trás, a gente fala, nossa, olha quanto aprendizado. Eu só sou hoje o que sou, fruto de toda a bagagem, de toda a construção, de todas as tentativas e erros que eu passei. Foi isso que formou a Tati que existe hoje, a Ayla que existe hoje. Exatamente. Sabe? Mas realmente as pessoas querem pular fase, querem pular etapa. Eu falo, é possível acelerar? É. Tanto é que esses dias meu noivo, Cadu, falou assim, meu Deus, Tati, eu nunca conheci tantos jovens milionários. Ele falou, a gente foi sair, um era de 18 anos, o outro era de 20, 21 anos. Eu falei, não é possível. Essa galera toda é milionária, né? Porque tem a questão da ambiência também, a questão do network. Que muda tudo, né? Muda muito. Mas assim, você vai ver, nossa, esse menino de 18 anos já é milionário, mas começou aos 7. E começou convivendo com as pessoas certas, estudando nas coisas certas. Ouvindo as coisas certas. Exatamente. Lá no meu evento, tava o Enzo lá. O Enzo, ele acompanha todas as minhas lives. Eu falo, às vezes até eu fico pensando, né? Porque o Enzo, 8 anos de idade. E ele já é palestrante mirim, palestrante memorável, arrebento, fala com uma seriedade, assim, uma confiança, que eu falo, caraca, como assim? E aí, toda live que eu tô fazendo, e live, assim, que é uma live até mais técnica, é uma live que até eu falo assim, isso aqui é só pra quem quer resultado mesmo, não é aquela live super inspiradora, sabe? Motivacional, não, é técnica. E aí eu tô lá no meio da live, de repente eu vejo ele comentando e participando, interagindo no conteúdo. E eu falo, cara, uma criança de 8 anos tá assistindo essa live todo santo dia, tá comentando, participando, ficando do início ao fim, ao primeiro chegar, ao último sair. Quando ele chegar nos 10 anos, nos 18 anos dele... Qual vai ser a mentalidade dele? Exatamente. Muito à frente. Começou cedo. E tem gente hoje que tá com seus 40, 50 anos e ainda não tá afim. Ainda não tá disposto a pagar o preço. Então a gente vê que é sobre pagar o preço, é escolhas. São decisões que a gente tem que fazer na vida. Né? E você decidiu ali o tempo todo na sua carreira para que lado que eu vou olhar. Eu vou olhar para as críticas, eu vou olhar para os haters, ou eu vou olhar para o que eu posso aprender, com o que eu posso crescer com isso. Sempre.
E é isso que tem informado você cada vez mais para fazer um trabalho brilhante. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção também é o seu trabalho de influência. Porque eu já fui convidada para fazer vários trabalhos de influência, cair de paraquedas, né? Porque eu sou palestrante. Mas até comento para os alunos. Falo assim, a gente tem que construir o nosso império de produtos. E nesse império de produtos é ter várias empresas, é ter vários negócios que sejam relacionados. Então, hoje eu não tenho só curso online, nem só mentoria, nem só palestra, nem só livro. Eu tenho tudo isso. E tudo isso se complementa e vira o nosso império. Uhum. E aí é muito legal porque nessa de crescer as redes sociais, uma pessoa me procurou para fazer publi. E aí eu comecei a fazer o publi e tal, só que eu falei, nossa, às vezes você tem que entender, fazer o briefing, entender o que a pessoa quer, e aí entregar o que ele quer, só que você passa a ter chefe, porque às vezes ele não gostou e você vai ter que refazer, e refazer, e refazer, e tá feliz ainda de refazer até a pessoa gostar, então você tem que saber lidar até com o seu ego e com a sua vaidade, né, quando você é contratada. E aí um dia a gente conversando no almoço, e me chamou muita atenção, porque você tem muitas publis, né, muita gente contratando o tempo todo para fazer propaganda de grandes marcas. Eu sei que você é como eu, seleta, escolhe só aquilo que você acredita, Sim. só aquilo que você fala, não, isso aqui... Mas eu errei para aprender isso aí. Já escolheu errei. coisas no início que... Olha... Chegou um contrato e eu fiquei muito empolgada. Esse seria o maior contrato que eu iria assinar. Nem pensei 2 vezes, vou assinar. E era um contrato que tinha muito a ver com a minha profissão hoje, confeiteira. Era uma coisa que eu ia contra algo que eu sempre defendi. E eu tive que falar por 3 meses contra algo que eu sempre defendi. E aí, quando terminou os 3 meses, eles queriam renovar. E eles queriam renovar ainda me pagando 50% a mais. Ou seja, aumentou muito mais o contrato, porque os números eram bons. Mas... ali eu falei, não, eu aprendo uma vez e faço o que eu tenho que fazer. Mesmo quando se eu descobrir o erro no meio do processo, Tati, mas eu tiver que terminar para honrar o meu trabalho, eu termino, sabe? É só palavra ali, né? Mas a minha escolha no final sempre vai ser, nunca mais eu cometo esse erro. E se eu cometer novamente, eu vou observar o que é que eu tô tô deixando de observar, de fazer para cometer esse erro novamente? E aí, na segunda vez, eu falei, não, realmente não posso. Então, eu cometi esse erro, mas aprendi. E depois tive que aprender mais ainda, porque eu tive que aprender a valorizar mais os meus valores, os meus princípios, do que o dinheiro que entrava na conta. Então, foi 2 aprendizados. Uau! E aí, uma coisa que depois que você seleciona, que você escolhe, você realmente entrega seu melhor, né? Porque você estava comentando lá, falou assim, nossa, fui numa feira, lá na exposição, e aí eu fui a primeira a chegar. Isso aí me lembrou a história da Gisele Bündchen. Eu tava vendo umas entrevistas dela e me marcou muito, porque ela falava assim, eu não era a modelo, nem só a modelo mais bonita que existe no mundo. Tem outras modelos mais bonitas que eu. Só que eu sempre fui a mais dedicada, a mais empenhada. Eu era a primeira a chegar, e eu estudava tudo sobre a marca. Eu me mostrava entusiasmada, aberta para tudo que eles iam pedir. E isso fazia com que eles tivessem uma tendência maior de me escolher entre tantas outros modelos até mais incríveis do que eu. Exatamente. Né? E aí você falando, Tati, eu sou a primeira a chegar, estudo tudo da marca e leio. E aí eu faço mais. Tipo, isso aqui é um lema dos memoráveis. A gente tem que entregar 10 vezes mais do que a gente é pago. Exatamente. Sabe? E aí eu entrego mais. Ele nem tava isso no contrato, nem tinha combinado. Eu vou fazer isso e vou fazer aquilo outro. Eu fiquei ali. Pra mim foi uma aula. Pra mim aquilo foi um estudo, sabe? Uau, e eu que aprendo muito com você. Ouvindo isso. É uma troca, né? É uma troca. É verdade. E é sempre muito boa essa troca. Sim. Realmente, Tati, eu faço muito isso. Muito. E isso me diferencia no mercado. Graças a Deus. Porque assim, hoje, você olhar para uma rede social, hoje eu tenho várias empresas. Então, eu tenho a minha empresa de infoproduto, eu tenho uma empresa de colaboradores de prestação de serviço, que é uma empresa minha fechada com o meu esposo. Eu tenho o meu Instagram, que hoje é a minha empresa. Eu olho para o meu Instagram como a minha empresa. Boa, inclusive, ela está passando por boa. alguns reajustes que fica parecendo falha. Mas é porque tem alguns momentos que é melhor você parar. Para mim, um bom gestor, ele chega, organiza, comunica, inspira e eleva o nível da equipe dele. Ele observa e vê onde é que ele pode elevar o nível, ele eleva o nível. Assim, esse bom gestor fazendo esses passos, ele consequentemente vai ter um bom resultado. E um resultado que vai sempre performar melhor. Então, quando eu vou parar para olhar para alguma empresa minha, eu faço isso. E da mesma coisa eu faço nas publis. Eu chego,
penso em qual momento que eu tô na minha vida que se encaixa realmente uma publi que conversa com o que eu quero colocar de posicionamento. Porque, querendo ou não, a publi, na vida da influencer, ela tem que estar ali no meio. Não adianta eu chegar pra você e falar assim, chegar pra mim e falar assim, tá, Ayla, eu tô vendendo, sei lá, deixa eu pensar, televisão. Agora eu criei uma marca de televisão, tô vendendo televisão. Você publica lá pra mim, por favor? E eu vou dar uma promoção e aí você publica lá pra mim? Sendo que todo dia eu falo de bolo, de panela, de cozinha. E ainda falo no meu Instagram que na minha casa não tem televisão. Na verdade, minha casa nunca teve televisão. Não sei se você sabe disso. É mesmo? Desde a minha infância. Agora tem, mas nunca... Mesmo tendo agora, não tem nem canal. tem o hábito de ligar, assim. Não. E aí, não adianta. Eu virar pro meu público todo dia e falar, gente, na minha casa não tem televisão, eu não assisto televisão, isso faz mal pra sua mentalidade, mas minha amiga Tati tá vendendo televisão, compre uma televisão. Não faz sentido. Não combina. Não faz sentido. Então, uma coisa que, com esse contrato, por exemplo, eu aprendi muito, é que se eu posso até fechar um contrato bom e dar um bom resultado para a marca. Mas, se eu fechar um contrato bom uma vez e não condizer com o que eu prego todos os dias no meu Instagram e eu não estiver por dentro dessa ação, eu chegar na ação, organizar, comunicar o que eu quero fazer, inspirar, construir uma história, entregar o melhor que eu posso, essa empresa não vai ter resultado. Aí, além dela não me contratar uma segunda vez, ela também não me indica. E aí o meu mercado só cai. Então, é uma coisa que eu sempre fico muito... mentalidade médio e longo prazo, assim. Né? Sempre, sabe? E é muito engraçado porque a maioria dos influencers, eles não têm essa mentalidade. Eles têm a mentalidade curto prazo. Vou fazer, entreguei, tchau. Vou fazer, entreguei, tchau. Vou fazer, entreguei, tchau. E aí, sabe qual que é? Sabe o que é horrível nisso? Eles entram numa corrida que eu não me presto a isso. Eles entram naquela corrida de trend, ele entra naquela corrida de todos os dias ele ter que aparecer, ele entra naquela corrida de parar de contar histórias genuínas e começar a compartilhar só a parte boa da vida, só as coisas boas. Fica escravo até, né? Fica escravo, se torna um escravo. Hoje, das suas empresas, qual que é a maior fonte de renda, assim, o maior faturamento de qual dos negócios? É public? O meu infoproduto, eu não gosto muito de comparar porque o que acontece? Se eu comparar 6 meses de publi com 6 meses de infoproduto, eles vão competir muito forte. Pau a pau ali, eles vão competir muito forte, só que... Desculpa, eu falei errado. Se eu comparar 6 meses de publi com um lançamento de um mês, eles vão competir, entendeu? Só que o que acontece? Eu não consigo fazer lançamento todos os meses. E pensando como infoprodutora, eu nem gosto, porque eu gosto de pegar a minha equipe, eu gosto de pegar as minhas alunas, e assim como eu desenho um planejamento para minha publi, eu desenho um planejamento para as minhas alunas. Então, se eu pegar turma todo mês, abrir o carrinho desgovernada pensando só no faturamento, elas não vão ter resultados. E às vezes, Tati, a grande solução de um grande projeto seu tá em algo que num resultado que os seus alunos não estão tendo. Eu tô passando por isso agora. Eu comecei a observar as minhas alunas não tendo um resultado financeiro. Elas faziam bolos maravilhosos, que era o que eu vendia. O meu curso, ele vende. Eu te ensino a fazer do zero a um bolo perfeito e vender ele com maestria. Mas é o bolo perfeito. A minha promessa eu te ensino a fazer do zero a um bolo perfeito. Você pode falar pra mim, eu não sei fazer um bolo de cenoura. Eu te ensino em 6 minutos a fazer o melhor bolo de cenoura da sua vida. Só que não adianta ela saber fazer o melhor bolo de cenoura da cidade dela, da vida dela, se ela não souber vender esse bolo. E eu comecei a observar essa falha. E isso começou a me levar para a parte do empreendedorismo. Levar empreendedorismo para elas. Buscar referências de empreendedorismo. Buscando referências de empreendedorismo, eu comecei a falar sobre empreendedorismo. E eu comecei a ser procurada para consultorias de empreendedorismo. Então, sorveteria começou a me procurar, hotel começou a me procurar, confeitaria começou a me procurar, para que eu desse consultorias que envolvem a gestão toda do empreendedorismo. E essa é uma grande sacada que a gente fala que é das startups, né? Como que as startups surgem? Vendo a dor, o problema. Qual é a necessidade do mercado? Isso aqui é um problema? Deixa eu pensar em como construir uma solução. E aí um palestrante memorável faz um método, desenha um método para isso, e aí ele fala, tá aqui, testa isso aqui, passo 1, passo 2, passo 3, e a pessoa sai de um ponto A em direção a um ponto B. Sabe? Eu faço a mesma coisa com os palestrantes. E aquelas conversas que a gente tinha, né? A gente falava sobre isso, a entrega completa, porque, legal, você pode ter a melhor palestra da vida, mas se você não sabe vender essa palestra, se você não sabe se posicionar nas redes sociais para se tornar um palestrante celebridade, para ter audiência, para ter engajamento, tá
tá lascado. Você tem que ter tudo. Não adianta, eu posso ter o melhor produto. Esse melhor produto, ele só vai chegar no maior número de pessoas se você souber fazer marketing, vendas, empreender, se comunicar. Fazer tudo isso. Exatamente. Exatamente. E aí você entrega o pacote completo ali pra pessoa conseguir... porque assim, é legal ter um produto incrível, mas ter um produto incrível e continuar pobre... Não é legal. Não é legal. É legal você ter um produto incrível. Não é legal. E crescer, evoluir, ganhar dinheiro com isso. Foi exatamente isso que virou a minha chave, Tati. E quando eu olhei pra esse buraco ali no meio das minhas alunas, eu falei, cara, peraí, eu preciso prestar atenção nisso, eu preciso ensinar isso também. E nesse momento que eu tô na minha vida, que é um momento de transição, eu sempre sonhei em ter a minha confeitaria. E a minha escola de confeitaria, eu sempre falei nisso. No MasterChef eu falava nisso, antes do MasterChef eu falava disso. E esse sonho, depois de todo o processo que eu passei ali no MasterChef, eu guardei numa gaveta. Falei, vou guardar isso aqui, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar, vou ensinar a fazer bolo e tá tudo certo, vou trabalhar com as minhas pubs, tá tudo certo. E nesses últimos tempos, nessa transição que eu tenho passado, esse sonho começou a reacender no meu coração. E as coisas começaram a acontecer para que esse sonho começasse a vir mais à tona, sabe? As consultorias, eu entrar dentro de uma cozinha, de uma confeitaria ou de uma sorveteria e olhar e saber que eu tenho a habilidade, a facilidade, por já ter estudado muito sobre negócios, de arrumar toda a gestão de produção, de organizar toda a gestão do estoque, toda a gestão financeira, toda a gestão de atendimento de cliente, com muita facilidade e com muito amor, com muita alegria, porque é uma coisa que eu amo fazer, falou... Por que eu não montei a minha ainda? Por que eu deixei esse sonho na gaveta, sabe? Então, isso começou a trazer de volta isso na minha vida. E uma história muito, muito interessante é que eu parei pra pensar, que eu tava conversando com o Léo, né, meu esposo, inclusive beijo, amor. Ah, que lindo! Ele me ensina muito sobre empreendedorismo, Leonardo, Sim. muito. Ele é um empresário, assim, que eu sento em rodas hoje de empresários milionários. Aqui em Alphaville, você sabe, isso acontece com a gente o tempo todo. E a gente tem que estar preparado ali, né, pro conhecimento. E quando eu sento em rodas, assim, de pessoas grandes, já milionárias e tudo mais, eu falo, caramba, o Léo me falou isso já. Caramba, o Léo já observou isso no mercado. Então, o Léo me ensina muito. E uma vez que fez, assim, me ligar essa chave da confeiteira empreendedora, de olhar para o negócio, saber que você é palestrante, mas você tem que entender de negócio, de empreender, de vender a sua palestra como você ensina, por exemplo... Foi uma história muito engraçada. Eu fazia bolo com 19... Depois, quando eu voltei pra Goiânia, eu comecei a vender bolo no meu prédio. Só que eu pensava, Tati, eu sempre fui muito criativa. Então, eu pensava assim, eu vou vender bolo de cenoura, mas eu vou vender o bolo de cenoura mais bonito dessa região aqui de Goiânia. E aí, eu tinha... Olha a falta de conhecimento de gestão financeira, né? Eu tinha R$120. Eu peguei R$120, eu tinha R$120 no meu bolso naquela época. Falei... Vou comprar uma forma mais bonita que eu vi. Tinha uma forma que custava R$99. A forma, só a forma, R$99. E eu olhei na internet e falei, vou comprar essa forma, porque ninguém aqui em Goiânia tem essa forma. Peguei dos 120, gastei 99. Fiquei com R$21 no bolso. Falei, e agora? Como é que eu vou fazer um bolo? A forma chegou. E a forma era enorme, assim, ela era de 5 corações. Eu tenho ela até hoje, porque ela faz parte da minha história. E aí eu falei, agora, como é que eu vou vender? Como é que eu vou fazer o bolo? Falei, eu vou fazer o bolo mais barato, porque daí dá pra eu fazer, vender, começar a recuperar o dinheiro, né, e tal. Comecei a ter conhecimento na raça financeira, de gestão financeira, mas não tinha nada nessa época. E aí o bolo de cenoura era o mais em conta. Fiz o bolo de cenoura, coloquei o bolo de cenoura em cima da mesa e fiquei esperando. Só que você pode ser a melhor palestrante do mundo, mas se você não tiver passado pelos processos, aprender com uma mentora como você vende a sua palestra, não adianta você ser a melhor palestrante do mundo. Não adiantava eu fazer o melhor bolo mais bonito da região do mundo. E aí, olha só. Você tava com o bolo lá, ficou olhando pra ele, falei, agora. Fiquei olhando quem pra ele. Quem vem comprar, quem vem... Léo chegou, morava em Rio Verde, chegou e falou assim, tava chorando, Tati, porque eu já tinha dinheiro pra fazer mais um bolo no máximo. E aí eu olhei e o Léo chegou, eu tava chorando, ninguém compra meu bolo, é muito gostoso, nanana. O Léo falou, calma, amor, semana que vem você vai dar conta e tal. E nisso o Léo viajava uma semana e voltava de novo. Léo foi embora, eu olhei pra aquele bolo e falei, peraí, eu que tenho que resolver isso, porque eu sou responsável por conta disso aqui. E eu escolho vender esse bolo. Deixa eu entender aqui, o que tá acontecendo? E aí foi quando eu comecei a desenvolver essa mentalidade empreendedora. No meu primeiro bolo que eu fui vender oficialmente, eu olhei pro bolo, pensei, onde é que eu tô? Num prédio onde só moram de 1 a 2 pessoas. Como é que eu vou vender um bolo para 10 pessoas? Enorme. Aí eu
Segundo ponto, para quem eu vou vender? Como é que você quer vender, Tati? Me fala, uma palestra num lugar que não tem palco, num lugar que não tem gente para assistir. Como você vai vender uma palestra assim? Não tem como. Então, eu comecei a olhar meu lugar de mercado. Onde é que eu estava querendo vender o meu produto? E aí, eu olhei e falei, aqui só tem kitnet. Então, as pessoas só moram de 1 a 2 pessoas no máximo. Peguei o bolo. Cortei o bolo em fatias, eram 5 corações. Cortei 5 fatias. E aí eu colocava a calda do lado, tampava aquele corte e ficava um coração. Falei, e agora como é que eu vou vender se ninguém... Como é que as pessoas vão comprar se ninguém sabe que você começou a palestrar? Como é que alguém vai me ligar e falar, ela quer uma palestra? Se eu não falei, gente, agora eu faço palestras. Inclusive, eu tenho uma mentora incrível, que era a Tati. Eita, que é a Tati. Como que as pessoas vão comprar se elas não sabem que você tem um produto para vender? Então, era outro ponto que eu precisava aprender. Comecei a estudar, o que eu fiz? Falei, eu vou mostrar que eu vendo. Peguei esse bolinho, eu tinha um bolo em casa, Tati, eu precisava vendê-lo para ter o dinheiro de volta para fazer mais bolos. E aí, eu peguei esse bolo, cortei em 5 pedaços, coloquei num pratinho descartável, porque é outro ponto. As pessoas ficam esperando o melhor cenário, a melhor... para me tornar uma palestrante, para aprender isso. Não, se prepara todo dia. Vai com o que tem, sabe? Faz o seu melhor. Peguei pratinhos descartável, coloquei um pedaço num bolinho, num prato, coloquei o outro pedaço no outro. O elevador do meu prédio. Guardem isso. Eu moro no 7º andar. Morava lá no 7º andar. Até hoje a gente tem esse apartamento. E aí, o elevador, ele só para descendo e vai deixando as pessoas. Então, por exemplo, se você entra lá embaixo, ele sobe direto no seu apartamento e te entrega. E aí ele para descendo para deixar as pessoas. É um modelo que tem de economizar, sei lá o que lá, energia e tal. E aí ele funciona assim. Eu morava no 7º, pegava 2 bolinhos, subia de escada até o 30, porque lá tem 30 andares, subia de andar até o 30. No 30, detalhe. Me fala uma coisa, você que é palestrante memorável, tem como eu chegar para fazer uma palestra, Tati, de bermudinha, de havaiana, de camiseta cavada? A imagem conta muito. Eu falei, vou pegar meu melhor avental. Pegava os avental velhinho, batia os bolos, sujava tudo, pegava um avental colorido que eu tinha, colocava ele todo rosinha, bonitinho, amarrava fita na cabeça, eu tenho foto disso, fita na cabeça, pegava 2 bolinhos, subia lá no 30. Quando as pessoas... Aí entrei dentro do elevador, lá no 30 eu entrava. As pessoas entravam dentro do elevador, olhava aquele cheiro de bolo de cenoura com chocolate, olhava pra mim, você que faz... Eu não dava tempo da pessoa nem respirar, Tati. Eu falava assim, sim, eu que faço, eu tô fazendo... Aí eu já dava todos os pontos de venda. Eu estou fazendo todos os dias, eu entrego no seu apartamento, eu moro... Aí eu não falava o que eu morava, eu falava, tô fazendo todos os dias, eu entrego no seu apartamento, é só você entrar em contato no meu telefone aqui, ó, eu tô também no grupo do prédio que eu entrego o bolo pra você. Só que eu tinha estudado antes. E aí, nos livros que eu tinha estudado de estratégia, eu não podia só oferecer o meu produto. Eu tinha que usar da escassez. E aí, eu falei, o que é escassez? Deixa eu entender. Quando eu entendi, eu falava tudo isso e eu falava assim, só que esses aqui já estão vendidos. Eu vou entregar lá no 7º. Quem morava no 7º? Você. Eu vou entregar lá no 7º, mas se você quiser tal hora, tem bolo para fazer. Por quê? Porque eu precisava de vender um bolo inteiro para poder fazer. Então, eu abri a minha mente para entender que eu precisava ser uma vendedora para também vender o melhor bolo do mundo, não bastava eu ser só a melhor boleira do mundo, me fez abrir a mentalidade para empreendedorismo. E nisso, comecei a fazer isso todo dia, Tati, todo dia em horários estratégicos e tal. Quando o Léo chegou na outra semana, eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava sentada no sofá, abanando assim, ó, mais de R$2.000 na mão, assim, ó. Só Boa. de bolos, mais de R$1.000, não era 2.000 não, mais de R$1.000, abanando assim. Aí eu falei pra ele, ó, na próxima semana eu vou faturar 2. E assim eu fiz. E foi assim que eu comecei a ficar muito conhecida em Goiânia, foi assim que eu montei a minha primeira empresa, foi assim que eu comecei a deslanchar minha vida empreendedora. Só que eu tinha me esquecido disso, porque esse era um mundo que quando eu passei por tudo aquilo, eu guardei na gavetinha junto com o meu sonho de ser confeiteira. E aí hoje, olhar para as minhas alunas e ver elas tendo o mesmo problema, eu falei, opa, isso aqui vai voltar forte, eu posso ajudar nisso. E é isso que o mentor faz, né? Eu já passei por isso, eu já vivi exatamente isso e agora eu posso te ajudar. E isso que você falou acontece em todas as profissões, em todas. Uma vez uma pessoa me chamou nas redes sociais e falou assim, Tati, mas por que eu vou fazer o seu curso se nunca ninguém comprou a minha palestra? Aí eu perguntei para ela, qual é a sua palestra? Ela falou, ainda não tenho. Eu falei, você quer vender
um produto que não existe, né? Então tem gente que nem tem produto e quer vender. Tem gente que tem o produto, mas não fala nem pros vizinhos que tá tem vendendo esse produto. Não tem, você entra na rede social dele, você não vê escrito lá palestrante. E você fala, meu Deus, fica difícil, né? Tipo, a pessoa tem que entrar em movimento. E é algo tão óbvio pra gente. Só que a pessoa às vezes se dedica muito a algumas áreas e ela esquece de considerar o óbvio na prática. Exatamente. Então a gente precisa sim, e esse é até um convite, né? Até um chamado para você que sabe o óbvio e acha que é tão óbvio que ninguém sabe, ninguém precisa aprender, ninguém precisa ouvir, o óbvio precisa ser dito sim. E às vezes o pouco que você sabe pode ser muito para outras pessoas. Exatamente. Então não tenha medo de ajudar outras pessoas, de inspirar outras pessoas por meio das redes sociais, de se tornar um palestrante memorável na vida, não só nos palcos, mas na vida, porque esse é o convite. Estamos chegando ao final desse quadro. No final desse quadro tem umas perguntas rapidinho que a gente faz aqui, que é, qual é o livro que marcou a sua vida? Bíblia. Bíblia, fantástico. Sim, a Filme. Bíblia. Bíblia, eu acho assim, não Bíblia por clichê, sabe, Tati? Sim. Não é. Eu não, falo... te conhecendo como eu conheço, eu sei que você lê e segue mesmo, viu? Eu falo a Bíblia porque, pra mim, a Bíblia, ela é mais do que um livro usado dentro de uma igreja com uma placa na frente com regras. Eu sou cristã, vou à igreja, mas a Bíblia é muito mais que isso. A Bíblia é um livro que Jesus deixou ali pra gente, o Senhor deixou ali pra gente que tem, onde você aprende sobre autoconhecimento, quem você realmente é, qual é o seu propósito, que você é amado, te ensina estratégia de vendas, te ensina estratégia de vida e te ensina É o livro dos livros mesmo. amar o próximo como a ti mesmo, sabe? Sim. Então, assim, literalmente ao ponto da letra, sabe? Eu me lembro por vários momentos difíceis na minha vida, onde eu e os meus irmãos não tínhamos o que comer. E o meu avô me ensinava a ler a Bíblia. E o meu avô me ensinava a pedir para aquele que resolveria o meu problema, sabe? E eu ajoelhava e pedia, Papai do céu, manda 2 pão amanhã, por favor. Sabe, eu não me importo de dividir com os meus irmãos, mas se o Senhor manda, em nome de Jesus, amém. No outro dia, tinha 2 pães. Então, assim, é um livro que não é da boca pra fora. Quem conhece a minha vida, quem conhece meu testemunho da minha vida de fé, sabe que é o livro que mudou e instruiu a minha vida a eu ser quem eu sou hoje. Perfeito. Então, por isso, Bíblia. E um filme? Filme. Olha, eu amo filme, né? Eu sou formada em artes cênicas, não sei se você sabe. Ah, não sabia. Sou formada em Caixinha de surpresa aqui. Quando eu comecei a vender bolo na escola com 8 anos de idade, era porque eu virei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou ser atriz, porque eu achava que a atriz tinha muito dinheiro. Aí eu falava assim, eu assistia a televisão na casa do vizinho que eu cuidava, já da filhinha do vizinho pra ganhar dinheiro, minha filha. Eu era uma máquina de querer ganhar dinheiro. E aí eu falei, mãe, eu vou ser atriz. Minha mãe falou, você vai ter que trabalhar, minha filha, que a mamãe não tem dinheiro, né? Eu falei, então tá bom, então faz um bolo pra mim, que amanhã eu vou levar pra escola. E foi assim que eu comecei a vender bolo na escola pra ser atriz. Com 16 anos eu me emancipei, fui pro Rio de Janeiro, me formei atriz, já atuei com várias atrizes renomadas. E depois que eu fui pra Goiânia, aí fiz faculdade de publicidade e tudo mais. Mas sou formada atriz. Então, assim, amo filmes, amo ouvir histórias e aprender com elas. Então tem um filme que talvez ele nem seja muito conhecido, mas ele tem muito a ver com a minha base de vida, que é fé. Ele chama Little Boy. Você conhece? Little Boy. Não, já vou colocar pra eu assistir. Amiga, é incrível. Tem no Netflix, será? Tem no Netflix. Eu não sei se eles tiraram, mas até uma época atrás tinha. Tem, mas eu acho que tem sim. Chama Little Boy. E, resumidamente, é a história de um pequeno garoto mesmo. Ele tinha realmente 1 metro só, sabe? Sou péssima com medidas, amiga. 1 metro. É 1 metro mesmo. E ele sofria bullying por isso e tal. E o pai dele era o melhor amigo dele. E, de repente, o pai dele teve que ir pra guerra, porque o irmão dele não foi aprovado, o pai teve que ir no lugar. E ele perdeu o melhor amigo. Então, ele ia sofrer bullying, ele ia ter aquela vida difícil sem o melhor amigo. E ele foi pra igreja, e o padre, não é sobre religião o filme, tá? Mas ele te ensina coisas assim que você vai levar pra sua vida, que você fala, meu Deus, é especial. E aí, ele vai pra igreja e o padre fala que se você for uma pessoa de fé, se você ser uma boa pessoa, do coração bom, uma pessoa de fé, você move uma montanha. E ele fala até daquela passagem do grão de mostarda. Sim. E aí o menininho falou, é isso que eu vou usar pra trazer meu pai de volta. E o filme todo se passa, o menininho, não vou te contar o final, que é lindo, maravilhoso, mas o filme todo se passa nesse menininho trabalhando a fé dele, não se deixando ser abalado por nenhuma dificuldade,
pra conseguir acabar com uma guerra mundial simplesmente pelo fato dele ter o pai dele de volta. Uau. Então, assim, o filme é lindo, maravilhoso, super indico, chama Little Boy, e é um filme que realmente me fez levar coisas pra vida. Que legal! E uma frase pra inspirar as pessoas? Uma frase, eu digo ela há um bom tempo, e eu acho que ela faz sentido pra minha vida desde sempre. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Porque Deus, ele vai fazer o que ele quiser fazer. E você só vai conquistar o que você quer se você fizer o que tem que ser feito. Eu acredito nisso. Então, essa é a frase que eu levo pra vida. E é com essa frase que a gente finaliza o podcast de hoje. Lembrando, hein? Todas as terças-feiras temos vídeos novos aqui nesse canal. Então já deixa seu joinha aí, já deixa seus comentários também e manda esse podcast pro maior número de pessoas e a gente se vê na próxima terça-feira.